E aí pessoal, aqui é o professor Jaque Namar de volta em mais um vídeo aqui no canal História com o professor Jaque, né? Como vocês sabem, faz alguns dias que nós começamos uma nova playlist aqui no canal sobre a evolução humana. Então dessa vez eu estou voltando com mais um vídeo, ainda seguindo nessa playlist, onde nós discutimos a origem dos seres humanos e como nós evoluímos enquanto espécie, né, enquanto seres vivos. E dessa vez nós vamos fazer algo bem interessante nesse vídeo. Nós vamos falar um pouco mais sobre nossa árvore genealógica evolutiva. Então a gente vai falar um pouco mais sobre a evolução de diversas espécies de hominíneos e também vamos discutir algo muito curioso, que é o seguinte: por que será que nós, seres humanos, somos a única espécie de seres vivos completamente bípedes? Por que será que a espécie humana ela se especializou na caminhada bípede, né? Ou seja, usando apenas os pés? Nós sabemos que alguns outros animais conseguem sim caminhar brevemente dessa forma, mas no caso dos seres humanos, o bipedalismo é a nossa maneira de caminhar, de se locomover, né? Então nós vamos discutir a partir do conceito de evolução das espécies, como isso foi possível. Então olha só que tema interessantíssimo, né? Sem perder tempo, eu vou fazer aqui uma pequena transição, onde nós vamos dar mais uma olhada em uma timeline da evolução humana. Então eu vou passar nesse momento a exibir essa imagem aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só dar uma conferida aqui na questão dos comerciais. Pronto, já tirei. Então o que acontece, pessoal? Como vocês podem ver, essa timeline ela foi retirada do site The Lickell Foundation e ela é bem interessante porque ela tem uma certa atualização. Porque vocês devem se recordar, como eu falei em um vídeo passado, praticamente todos os anos são descobertas novas evidências e novos dados que nos ajudam a entender como o ser humano evoluiu. Então, como nós já sabemos, a evolução humana é extremamente complexa e durante esse longo percurso de tempo existiram, na verdade, diversas formas de hominíneos, diversas espécies de hominíneos, né? E a partir delas, linhagens subsequentes, onde eventualmente uma delas gerou a nossa espécie, né? A espécie Homo sapiens. Essa timeline aqui vai nos ajudar a discutir um pouco como isso aconteceu. Então percebam que ela é bem mais completa do que uma que eu mostrei anteriormente, e ela apresenta a evolução humana a partir de gêneros de hominíneos. Então é algo bem interessante que está justamente aqui, ó, nessa alternância de espécies que são subdivididas em cores e apresentam diversos gêneros de hominíneos antigos. Aí o que acontece? Percebam que aqui em cima nós temos uma linha do tempo que parte dos dias atuais, né, que seria esse número 0, até mais ou menos 7 milhões de anos atrás, que é o que está aqui, ó. E por critério de antiguidade, nós temos alguns fósseis que nos ajudam a entender esse processo, né? Onde o mais antigo conhecido até o momento, dessa linhagem precursora, do que viriam a se tornar o gênero Homo muito tempo depois, né? Então, um fóssil que parece indicar esse caminho, ou seja, uma diferenciação de primatas que vão gerar os grandes macacos modernos, como chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos, e nós, seres humanos. Então há essa dispersão, essa divisão de linhagens que vão gestar os grandes macacos modernos e a espécie humana. E essa espécie aqui, esse fóssil bem interessante, que é classificado como, deixa eu só aumentar aqui um pouco a imagem, TM266, tá bom? Ele é de um Sahelanthropus tchadensis. Então essa espécie que seria uma precursora da evolução humana, das linhagens humanas, ela viveu mais ou menos há 7 milhões de anos atrás.
E claro, a partir de linhagens como a desses seres vivos aí, nós vamos ter ramificações de hominíneos antigos, pessoal. E uma delas nós vamos destacar bastante nesse vídeo de hoje, que é a dos Ardipithecus ramidos. Justamente esse aqui, ó, que aparece na nossa linha do tempo, tendo vivido mais ou menos há 5 milhões de anos atrás. 5 milhões de anos atrás, ou algo em torno de 4,8 milhões de anos atrás. Então, essa espécie hominíneos aqui, ela é interessante porque nos ajuda a entender por que, primeiro, há essa divisão entre linhagens que vão gestar os grandes macacos modernos e as espécies humanas que surgirão a partir dessa vasta linha do tempo, tá? E também vai nos ajudar a entender por que nós somos bípedes. Então, olha que interessante, o Ardipithecus ramidos, essa espécie tão antiga, que é tida como uma das precursoras do processo de hominização de certo grupo de seres vivos, né? Ela vai nos ajudar a entender essa divisão de linhagens que gestaram, como eu falei, os grandes macacos modernos e os hominíneos que gestaram nossa espécie. Aí, o que é que torna esse Ardipithecus tão especial? Bom, para entender isso, primeiro nós temos que pensar sobre a noção de bipedalismo, né? Então, para refletirmos sobre isso, eu separei aqui um artigo bem interessante, que eu vou mostrar agora para vocês em mais uma transição de tela, tá? Esse artigo, originalmente, ele está em inglês, aqui é uma tradução que eu solicitei no Google, e é interessante que ele está disponível, pessoal, no portal Cielo Brasil. Então, quem interessar pode pesquisar esse artigo aqui e baixar para você ler ele com mais detalhes. É um artigo bem interessante. E vejam que ele foi escrito por um pesquisador coreano da Universidade de Hanyang, na Coreia do Sul. O nome dele está aqui em cima. Eu com certeza vou me equivocar na pronúncia, mas seria algo como Kwang Hyun Ko. Então, esse cara aqui, esse pesquisador, é ele quem assina esse artigo, que nos ajuda a refletir sobre por que seres humanos são bípedes. Olha só que coisa curiosa, tá bom? Então, o que acontece, gente? Para começarmos a pensar sobre isso, nós temos que levar em conta algumas teorias que inicialmente tentaram explicar o bipedalismo dos seres humanos. E uma das primeiras que surgiu lá atrás, nos anos 70 e até um pouco antes, foi a de que os primeiros hominíneos se tornaram bípedes porque a região africana onde eles surgiram passou por um processo de savanização. Então, áreas que anteriormente eram cobertas por densas florestas, elas acabaram por mudanças climáticas, tá certo? Se convertendo em vastas regiões de savanas. Isso teria sido decisivo para o processo de bipedalismo dos primeiros hominíneos. O que acontece? O que acontece é que a ciência nunca para. E novas evidências nos levam a concluir que não, que na verdade muito antes dessas áreas se tornarem savanas e ainda serem florestas antigas, já existiam espécies precursoras do bipedalismo, tá bom? Então olha só que coisa interessante. E uma delas era justamente a Ardipithecus ramidos. Essa espécie, curiosamente, ela tem tanto aspectos na sua fisiologia que apontam para o bipedalismo, como também para o fato de que era uma espécie hominínia arborícola, que ainda vivia boa parte do seu tempo em árvores, transitando entre galhos ou de árvore em árvore. Então olha que coisa curiosa, né? E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso analisando a anatomia deste hominíneo antigo. Então olha que coisa curiosa. E é o que nós vamos fazer agora, tá bom? O que é que eu vou destacar primeiramente em relação a esse hominíneo aqui? Primeiro nós vamos dar uma olhada, gente, no crânio dele. Então eu vou fazer aqui mais uma transição de tela, onde nós vamos analisar justamente essa espécie aqui.
Deixa eu só me situar aqui em termos de transição. Só um minuto, peraí. Aqui. Bom, antes de mais nada, convém saber onde as evidências fósseis dessa espécie hominina foram encontradas. E aqui nós temos um artigo traduzido da Wikipédia. Claro que não é uma fonte assim que nós temos que tomar ao pé da letra, mas em geral os artigos da Wikipédia são um bom referencial inicial para nossos estudos. A gente sempre deve se aprofundar mais em nossas pesquisas, mas a Wikipédia ela tende a ser escrita por pessoas responsáveis, tá certo? Nesse caso aqui, ó, esse artigo nos explica que o esqueleto muito completo, assim, com partes significativas dessa espécie hominínia, né? Ela foi encontrada em Aramis, no sítio paleoantropológico de Aramis, que fica localizado no Vale do Rio Awash, na Etiópia. Então esse fóssil aqui, ó, que aparece na imagem para a gente, são os fragmentos fósseis autênticos dessa espécie hominínia, tá? O Ardipithecus ramidus, foi encontrado em 1994 no Vale de Awash, do Rio Awash, na Etiópia, tá bom? E é interessante, gente, que ele apresenta aspectos de um ser vivo em transição evolutiva, ou seja, de um ser vivo que está passando de uma vida arborícola para uma existência terrestre. Isso, claro, a partir das linhagens que se seguiram após a extinção dessa espécie hominínia aqui. Mas como é que nós sabemos disso? Bom, um aspecto interessante para compreender como isso aconteceu é analisarmos o crânio dessa espécie aqui, que é o que nós vamos fazer agora. Eu separei para vocês esse crânio e nós vamos dar uma olhada nele. Ó. Está aparecendo aqui nesse momento, tá vendo? Então o que acontece? Esse aqui é o crânio reconstituído do Ardipithecus ramidus. E olha que interessante, pessoal, porque ele nos ajuda a entender a evolução humana. Vou destacar aqui 2 pontos dele. Primeiro, se você observar a dentição desse hominídeo aqui, que viu há mais ou menos 5 milhões de anos atrás, como nós vimos, né? Percebam que ele está passando por um processo onde os seus caninos, principalmente, estão atrofiando. Enquanto macacos modernos de grande porte, como chimpanzés, bonobos e gorilas, ainda preservam um canino extremamente pontiagudo, nós, hominíneos, temos, na verdade, caninos que praticamente são apenas sugeridos, né, em nossa arcada dentária. E percebam que esse hominíneo antigo aqui, que seria provavelmente um dos nossos elos evolutivos, dos mais antigos, né, ele já está passando por um processo onde os seus caninos estão atrofiando. Isso é bem acentuado nessa foto aqui do crânio, né? Outro aspecto bem interessante e que dessa vez aponta para o bipedalismo está aqui nessa área do crânio desse hominídeo aqui. Esse osso é chamado de osso occipital e nele existe um pequeno orifício que conecta o cérebro à coluna vertebral. Esse orifício é chamado de forame magno. Então o que acontece, gente? Das espécies que são quadrúpedes ou que têm um aspecto de locomoção em 4 patas ou que contam bastante com os braços para a sua locomoção, esse orifício, o forame magno, ele tende a se alojar nessa área aqui, ó, do crânio. Só que como o Ardipithecus ramidus era bípede, o orifício o forame magno dele fica exatamente aqui, porque ele possuía o quê? Uma coluna ereta. Então olha que coisa interessante, né? Porém, ao mesmo tempo em que esse ser vivo tinha características bípedes, ele também ainda conservava características arborícolas. E nós podemos vê-las em quê? Nós podemos percebê-las nas mãos desse ser vivo. Então é o que nós vamos fazer agora, analisando uma outra tela, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Que está dessa vez agora nesse site aqui.
Deixa eu colocar ali uma imagem melhor. Parece que assim está melhor, né? Bom, essa reconstituição artística de como seria o Ardipithecus na verdade, particularmente, eu não acho tão bom assim usar reconstituições artísticas, porque em geral elas não são tão boas, elas tendem a até passar para nós um descrédito em relação a nossos estudos, principalmente quando falamos de antepassados hominíneos tão antigos. Mas essa aqui até que ficou interessante. O que chama a atenção da gente, o que eu queria que nós voltássemos a nossa atenção em relação a essa reconstituição aqui, é com relação às mãos desse hominídeo e aos seus pés. Percebam que ele, apesar de ser uma espécie bípede, ele ainda possui mãos extremamente grandes, principalmente com dedos pontiagudos. Por quê? Porque esse tipo de dedo aí, ele é muito destinado ao ser vivo se pendurar em galhos e em árvores. Então essa espécie hominídea, apesar de ter uma postura bípede, ela usava bastante galhos e árvores para se locomover. Isso também está evidenciado nos seus pés. Percebam que os pés dessa espécie aqui, nós vamos ver mais embaixo em detalhes isso, também possuem adaptações típicas de animais que vivem em árvores. Então ela devia ter um caminhar muito curioso, por sinal. Se a gente descer um pouco mais nesse artigo, percebam que é um artigo da Science. E outra coisa interessante, ele está disponível para download. Então é perfeitamente possível baixar esse artigo. Ele também está em inglês, eu solicitei uma tradução dele, mas você pode baixá-lo e lê-lo completamente, tá bom? Que é sempre interessante fazer isso. Mas enfim, descendo um pouco mais nesse artigo, nós vamos ter um desenho esquemático de como são as mãos e os pés de seu menino. Então percebam aqui, olha, uma representação da mão dele, uma representação anatômica, né, em escala. Então percebam que os ossos de fato dos dedos são extremamente longos, porque esse ser vivo precisava se pendurar em galhos. Isso aqui é o pé desse hominídeo aqui. Então perceba que ele também tinha esse dedo aqui em paralelo aos demais dedos do pé, porque ele precisava contar com os pés também para eventualmente se segurar em galhos, que é o que animais como chimpanzés, bonobos e gorilas também têm até hoje, né? Então vejam que a gente está falando de um ser vivo em transição evolutiva. Transição, como eu falei, no sentido de uma hominização, tá bom? Cada vez mais marcante e evidente. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui interessante que eu separei desse artigo. Aqui está. Essa imagem aqui é do fóssil do Ardipithecus ramidus, apelidado de Ardi. Seria inclusive uma fêmea dessa espécie, tá bom? E aqui nós temos os restos fossilizados da famosa Lucy, que é uma outra espécie hominídea que nós vamos estudar também em breve, que é a dos Australopithecus afarenses. Então, essa outra linhagem de hominídeos, ela seria uma evolução de linhagens que provavelmente descendem do Ardipithecus ramidus. Então, olha que coisa curiosa, né? Aí o que acontece? Por falar nisso, nós podemos abrir um parêntese aqui para justamente discutir um pouco mais sobre a evolução humana. Vejam aqui mais uma vez essa imagem. E se a gente prestar atenção, destacados na cor verde, nós temos o que? Nós temos várias subespécies de Australopithecus. Então, essa espécie hominídea que surgiu, o seu representante mais antigo, surgiu mais ou menos entre 4,8 milhões de anos atrás, que seria o Australopithecus anamensis. Ele gerou linhagens e teve um certo sucesso em termos evolutivos, né? Porque a partir dele nós vamos perceber que existiram várias linhagens ou subespécies de Australopithecus. Porém, um dado que nos chama a atenção aqui é que a evolução às vezes leva seres vivos a um beco sem saída. E isso aconteceu com os Australopithecus. Ao que parece, a última espécie conhecida dessa linhagem de hominídeos, tá? Foi essa aqui, né? Que é
Australopithecus africanos, que está aqui, olha só, e que teria se extinguido mais ou menos há 2,2 milhões de anos atrás. Então é um dado impressionante e um tanto quanto trágico, né, da evolução, que ela às vezes leva seres vivos a um beco sem saída. O mesmo aconteceu com os parantropos, ó, que seria podemos chamar assim de uma forma mais singela, uma subespécie mais robusta dos australopithecus. A gente vai entender melhor isso em breve, tá? Nós vamos ter um vídeo especial dedicado aos parantropos, tá bom? Mas só para deixar vocês com curiosidade, nós vamos dedicar um tempo a discutir essa questão dessa crista óssea que essa espécie hominínia tinha acima da cabeça. Nós vamos entender o porquê disso quando estivermos gravando esse vídeo sobre os hominíneos da espécie Paranthropus, tá bom? Do grupo, aliás, do gênero Paranthropus, certo? E aqui temos várias outras espécies que a gente já falou delas brevemente, desde o Homo habilis, Homo erectus e outros mais, que também serão objeto de outros vídeos nessa playlist, certo? Mas enfim, voltando agora ao Ardipithecus ramidus, deixa eu só abrir aqui o texto que nos interessa. Nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do bipedalismo. Por que será que nós, seres humanos, nos tornamos bípedes? E é aqui onde nós voltamos para aquele artigo do começo do vídeo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê ele? Deixa eu só ver. Eu tinha deixado ele aqui em destaque. Que estranho. Achei. Agora sim. Bom, voltando ao artigo que nós começamos a discutir ainda há pouco, por que os seres humanos ou os hominíneos antigos se tornaram bípedes a partir de espécies como a Ardipithecus ramidus. E para entender isso, nós temos que destacar o seguinte. Primeiro, o Ardipithecus ramidus era um primata convivendo com outros grandes primatas. E linhagens antigas que, como nós já destacamos em vídeos anteriores, gestaram os chimpanzés modernos, os bonobos, e que tinham características já antecessoras desses seres vivos atuais. Então, o que acontece? O Ardipithecus ramidus estava em competição com esses outros primatas. E, nesse sentido, o bipedalismo foi uma resposta evolutiva a essa competição. Tá? Isso teve profundas implicações na forma de locomoção desses hominíneos precursores, nas relações entre gêneros, entre machos e fêmeas. Isso também teve repercussões na aquisição de alimentos diferenciados, inclusive alimentos que, por exemplo, os chimpanzés, por sua forma de locomoção, ou mesmo local onde viviam, o tipo de dieta alimentar, não tinham acesso. Então, o bipedalismo teve várias implicações que favoreceram os hominíneos na competição em relação às linhagens que gestaram os grandes macacos modernos. O bipedalismo, nesse sentido, foi uma vantagem evolutiva e uma diferenciação evolutiva, assim como a própria hominização, que, como eu falei para vocês ainda há pouco, ela fica evidenciada, por exemplo, na redução dos caninos dos primeiros hominíneos, que isso é um dado, inclusive, que nós, seres humanos, herdamos, né? Nós praticamente temos caninos que apenas se sugerem em nossa arcada dentária. E o que acontece, pessoal? O bipedalismo ele também implica na forma como os machos vão se relacionar com as fêmeas hominíneas. Por quê? Porque a partir daí, uma fêmea hominínia, com esse macho que vai poder se locomover tanto quanto ela, de uma forma mais dispersa e mais rápida, em certo sentido, ele vai poder ter essa autonomia para vasculhar áreas maiores à procura de alimentos. E também vai ter uma condição de manter uma vigília mais eficiente. Enquanto que essa fêmea vai poder o quê? Estender sua gestação e, mais que isso, estender seu cuidado com
os filhotes, com o filhote em questão, no caso, né? Então percebam como o bipedalismo também implicou na reprodução humana. Ele meio que favoreceu a reprodução entre os hominíneos antigos. Então olha que coisa interessante, né? E o legal é que tudo isso está sendo apresentado nesse artigo aqui. Eu destaquei para vocês um trecho bem interessante que discute justamente isso. Está aqui, ó, que vale a pena a gente fazer uma leitura rápida desse pequeno trecho aqui, que diz o seguinte: primeiro, havia hominíneos arborícolas que possuíam características ambíguas de bipedalismo, que é o caso do Ardipithecus ramidos, né? Estes foram gradualmente substituídos por duas linhagens de espécies, uma composta por espécies Pan, dos chimpanzés e bonobos modernos, por exemplo, e a outra por hominíneos. Espécies semelhantes a hominíneos e espécies modernas semelhantes aos chimpanzés evoluíram gradualmente para passar por adaptações, deixa eu destacar aqui, específicas para viver no solo e nas árvores. E os novos hominíneos, eu sempre procuro traduzir assim, né? Apresentaram uma vantagem de sobrevivência sobre os seus ancestrais comuns. As características ambíguas foram eliminadas por meio da escolha e seleção. Ao estreitar seu foco anatômico biológico ao longo do tempo evolutivo, né, um ramo tornou-se mais bípede, enquanto o outro se adaptou a uma locomoção quadrúpede. No entanto, quando a divisão entre as duas espécies se tornou clara, os hominíneos e os chimpanzés não teriam competido mais por recursos. Então, esse bipedalismo que vai fazer com que essas espécies antigas de hominíneos elas consigam criar essa abertura para não competirem tão diretamente com os antepassados dos chimpanzés por alimentos e demais recursos naturais. Então, olha que coisa impressionante, né, pessoal? É a evolução e a ciência nos explicando por que nos tornamos bípedes. É algo bem interessante, né, de saber. Bom, dito isso, esse é um vídeo com uma temática bem curtinha, onde nós, apesar disso, tivemos uma discussão que eu espero que tenha sido significativa para vocês. Esse foi, portanto, mais um vídeo do canal História com o Professor Jaque, de nossa playlist sobre a evolução humana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar a sua curtida, né, o seu joinha. E também, claro, considerem se inscrever no canal para que vocês sejam notificados em novos vídeos. Então é isso, pessoal. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo do canal História com o Professor Jaque. Tchau!